Oi pessoal, tô aqui em mais um vídeo de Black Clover Mobile e nesse vídeo eu quero estar comentando aí de como você pode estar se preparando já aí para o futuro RTA que vai estar chegando no game, que já está chegando lá no JP, e não é em relação a como preparar build, mas sim em relação a alguns personagens que eles estão bem ofuscados, mas com a chegada do RTA eles podem começar a ter seu espaço aí no meta do PVP. Basicamente, esses personagens, eu não vou estar citando personagens óbvios, como por exemplo, um Hades. A gente sabe que um Hades é muito bom, a gente sabe que um Finral funciona, que um Valtus funciona. Eu quero comentar realmente sobre personagens que eles não têm espaço quase que nenhum no meta atual, que é aquele meta que é o PVP automático, né, a nossa arena ali, onde basicamente todo mundo sempre está usando os mesmos times, os mesmos personagens. E o espaço que esses novos personagens, novos entre aspas, né, mas que eles vão começar a aparecer, podem começar a aparecer, se dá justamente pela mecânica de um RTA. Para quem não conhece nada e caiu de paraquedas, o RTA basicamente ele tem picks e bans, então começa a partida, eu por exemplo tenho direito a um ban e o inimigo a um ban, então eu bano o Black Asta, o inimigo bane o Rei Mago, nenhum desses personagens pode ser escolhido por nenhum dos dois. Aí no meu turno, vamos supor, eu escolho primeiro uma Noelle de praia, o inimigo não pode escolher a Noelle de praia, então você vai ter ali os banimentos e não pode repetir personagens, então é justamente isso que começa a dar espaço aí para que alguns personagens comecem a aparecer no PVP. Então, basicamente, vai depender também, pode ter alguns aqui que eu não vou citar porque eles ainda assim não têm tanto espaço, mas que podem ter, dependendo de como vai ser o sistema de ban. Em outros jogos, por exemplo, a gente tem em ligas um pouco mais baixas, cada um pode banir um, em ligas mais altas pode banir dois. A gente tem que ver como que vai funcionar o ban certinho, então eu vou considerar aqui que pelo menos cada um vai poder banir um personagem. Então, quem que vão ser esses personagens aí? Você pode estar já num nível de conta parecido com o meu, onde você já buildou quem você precisava, já buildou quem você usa em PVP e PVE, e você pode começar já ir buildando, preparando aí esses personagens para a chegada do RTA. O primeiro destaque que eu queria dar que pode vir a aparecer é aquele combinho de Raya e Lich, que é um combinho bem forte, porém, o Lich em específico, o Raya eu acho que não, porque eu não vejo o kit dele sendo tão funcional para um PVP, mas eu acredito sim que o Lich ele pode ser um personagem que vai ser muito bom dependendo do time que o inimigo montar. Então, o RTL vai envolver toda essa estratégia, né? Tem meio que um combate já ali nos próprios picks, na própria montagem de time. Você pode estar com um time em mente e acabar mudando dependendo de algum personagem que o inimigo escolher. Então, eu acho que o Lich ele é um personagem que pode funcionar, talvez não de first pick, né? Você já entrar pegando um Lich, mas você pode encaixar um Lich ali, se você começar a ver ali a formação do time inimigo. Ele é um personagem bem legal, ele tem dano em área, ele tem um dano single target muito poderoso com o seu chicote, que é a sua skill 2, já que ela tem penetração de defesa de nível 2, então é bem legal, além de que ele tem aquela passivinha de imortalidade quando ele cai, né, dos 30% de PV, então é um personagem que eu acredito que pode funcionar de forma bem sólida contra certos times inimigos. Outro que talvez possa aparecer, mas eu diria que teria que ser pelo menos 5 estrelas, é o Yami. O Yami base, né, o Yami vermelho. Ele 5 estrelas, ele vai ter counter no turno 1 e ele tem aquele daninho em área, né, no ataque básico, que era bem chato lá no começo, inclusive muita gente fez ou inclusive eu aí para pegar o Yami. Ele é um personagem que eu acredito que pode ser encaixado, vai ser bem difícil ainda assim, porque o kit dele já tá ficando um pouco ultrapassado, mas dependendo de um time inimigo aí, se você, por exemplo, banir um Rei Mago, Black Asta tá banido, o inimigo tá indo para um time mono verde, eu vejo o Yami 5 estrelas conseguindo ser encaixado e fazendo diferença ali na partida. Então é um personagem que, se você ter ele 5 estrelas aí e tá parado, você pode começar a preparar aí alguns equipamentos para ele, porque vai dar para colocar ele em algumas partidas de RTA. Outro personagem que pode começar, né? Começar não, voltar eu diria, porque no começo ele foi bem legal, tem uma mecânica interessante, é o Asta Academia de Clover, né? O Asta Season 1.
Vamos supor aqui um cenário onde, por exemplo, Black Asta tá banido e o inimigo tá locando uma Mereoleona, uma Fana Verde. Você pode encaixar um Asta Season 1 aqui, ele vai ser bem legal, porque ele tem aquela mecânica de reset, né? Reset não, de turno extra. Então se você usa a skill 13 em um inimigo com mais de 80% de vida, além de você ganhar um buff de aumento de dano causado, você já ganha um turno extra, podendo vir com a skill 2, que também causa muito dano. Então o Asta Season 1 ele é um ótimo personagem para explodir um inimigo já no turno 1. Então, ele pode ter aí sim seu valor num RTA, dependendo do time inimigo, principalmente ao lado de um William 5 estrelas para puxar um ataque em conjunto dele, puxar a mobilidade mesmo com a skill 2, já buffando o ataque também, já que o Asta escala muito bem com o ataque, e o William tem um buff nível 4 de ataque. O Asta Season 1, se você, assim como eu tenho um aqui e tá parado na conta, é um personagem que você pode já começar a separar aí alguns equipamentos para ele, porque ele pode ter também seu valor aí em partidas de RTA. Novamente, não é um personagem que eu diria, nossa, você pode escolher um Asta de first pick, mas ele pode ser encaixado conforme você vai vendo ali o draft do time inimigo. Outro personagem aí que todo mundo tem, né? Afinal foi dado de graça e eu vejo que ele pode funcionar também, ele é bem interessante, mas no meta atual, né? Como eu disse, a arena lá basicamente gira em torno dos mesmos personagens, mas em um RTA eu vejo o Yuno traje de banho tendo também o seu valor. Ele tem aquele buffzinho, né, de que garante um acerto crítico em um dos inimigos, além de que ele aumenta o dano sofrido e esse debuff é em área, né? Então é bem legal, por mais que só dure 2 turnos, você aumentar 50% do dano sofrido dos inimigos em área é um debuff muito bom, além de que ele tem alguns outros aqui, como redução de ataque, então contra um time físico, contra o próprio Asta ali, né, a Academia de Clover, ele pode funcionar muito bem. O Yuno, então, é um personagem que vale a pena você colocar aí também já alguns equipamentos nele. Se você, assim como eu, por exemplo, farma equipamento aqui, eu já tô até com um problema que eu não consigo mais farmar equipamento direito porque a bag tá cheia. Em vez de você deixar esse monte de equipamento aqui parado, você pode começar a equipar esse tipo de personagem. Então, o Yuno aí é outra menção que eu acredito que vai sim ter o seu papel. Agora, que, sei lá, eu nunca vi sendo utilizado, não sei se você já utilizou, mas pelo menos eu nunca vi jogar, mas que eu acredito que vai funcionar também é o Nozel SSR, né? É o único Nozel que tem, mas é um personagem SSR, e eu vejo ele sendo meio que aquele personagem que vai segurar a barra contra, por exemplo, um time focado em ataque mágico, justamente porque ele tem um debuff em área de redução de ataque mágico e ele tem um debuff também em área de redução de dano causado, então você vê que ele é bem retranca, ele consegue ali segurar o dano bem, né? Reduzir bastante do dano. Aí, por exemplo, o inimigo ele locou ali, vamos supor aqui um exemplo, uma Noelle de praia do lado de uma Sally. Sally bufando ataque mágico, a Noelle vai ficar bem forte. Você vem aqui reduzindo o ataque mágico e vem reduzindo o dano também. Eu vejo que ele pode ser um personagem encaixado ali no seu time para dar essa segurada quando ter muito ataque mágico no time inimigo. Então é mais um personagem aí que pode sim ter o seu valor. Outro, né, que já é interessante, porém ele também não tem muito seu espaço na arena atual, já que gira basicamente em torno dos mesmos personagens que são os mais quebrados, mas o Ryu ele também é muito bom e no RTA pode ter certeza que ele vai começar a ter aí o devido valor, porque ele é um personagem bem legal, ele tem chance de atordoar, ele tem também aumento de dano sofrido, que é um debuff ótimo, ele tem redução de defesa, justamente combado com aumento de dano sofrido, então ele vai ser um personagem muito bom. Quando chegar o time Monogreen, ele já vai começar a ser um pouco mais utilizado, mas no RTA ele vai ser também uma ótima escolha aí para você estar levando de debuff. Outro personagem aqui que eu acho bem legal e que talvez funcione, já que, por exemplo, em um RTA vai ter muito aquilo de você já entrar banindo Rei Mago, já entrar banindo Black Asta, banindo Mereoleona, banindo Fana Verde, então a gente vai começar, né, a ter que
desenrolar ali a partida com outros DPS, fugir aí um pouco de Rei Mago, fugir um pouco daqueles DPS que vão ser os mais utilizados, e eu acho que isso começa a abrir aí um pouquinho de espaço para o Kiato brilhar. Ele que é um personagem bem legal, ele tem mecânicas aqui de aumento de taxa crítica com base na quantidade de reforço, então é um DPS legal, porém depende de um time montado para ele também. Tem que ser um time que dê buffs aí para os aliados para ele conseguir funcionar no seu 100%. Ele tem aí na skill 3 aumento de precisão e, né, se você ter 2 buffs você garante um acerto crítico, e aumento de precisão é um buff bem legal, porque olha só, para cada reforço ele vai dar um aumento de 15% de precisão. Para quem não viu o videozinho lá explicando os substatus e não sabe, precisão é responsável por impedir que você tome bloco. Então, por exemplo, é um personagem que pode ser bem legal contra Black Asta, né? Black Asta, que é bem tanque, tem uma resistência a dano bem alta, então ele volta e meia tá tomando bloco. Obviamente, isso aqui não vai counterar a skill 2 dele, né? Mas em um cenário normal onde ele ainda não castou a skill 2, você pode estar conseguindo causar mais dano, além de que ele tem aumento de dano causado na skill 1, que é o ataque básico dele, se ele ter reforço. Então é outro personagem que eu vejo funcionar. Tem alguns que nem no RTA eu vejo funcionando, tá? Um exemplo, por exemplo, é o Leopoldo. Ele tem mecânica de queimadura, porém todos os ataques dele são single target. Eu não vejo ele tendo tanto espaço assim. Outro, por exemplo, é um Fuegoleão. Não vou dizer que não dá para encaixar um Fuegoleão, principalmente se você tiver topado com a cartinha topada, provavelmente dá. Mas um Fuegoleão do povo eu não vejo funcionando tão bem. Então, a Noelle aqui também, né, uma personagem bem legal, que a Noelle do povo vai dar para ser bem utilizada, dependendo também, novamente, do time inimigo. Tem outros personagens como a Charlotte aqui. Eu que, por exemplo, não tenho cartinha, a Charlotte acaba não sendo tão interessante, mas, novamente, dependendo do time inimigo, dá para eu encaixar. Então, vai começar a abrir espaço para bastante personagem que não aparece na arena. Um que eu não tenho, mas vale a menção, é o Gauch de Praia. Ele é um personagem bem legal também. Se você tem, build o seu aí se tiver parado, porque ele vai ser bem interessante na arena RTA. Claro, vão vir chegando mais personagens, até vir aí de fato o RTA prontinho pra gente. Provavelmente já vai ter mais personagens. Porém, esses que eu citei são algumas opções aí. Tem uma menção honrosa aqui para o Yami Azul, que pode ter seu espaço também. Ele tem corta-cura, tem silence, tem um dano ok. Não é alto, mas é um dano ok. Ele é um personagem que eu considero ele mais suporte do que DPS bruto. Então, dos personagens que a gente tem atualmente, eu acredito que esses valem aí seu investimento. Se você já está com a conta mais avançada, tá só realmente com equipamentos parados, você pode começar já ir preparando aí uns conjuntinhos para esses personagens, porque eles podem ter sim seu valor num RTA, e no começo, né, ninguém vai ter tanto personagem assim, então realmente o diferencial é você estar pronto para ter um seu Rei Mago banido, ter seu Black Asta banido, e ainda assim conseguir montar um time ali legal. Então, basicamente é isso, tá? Comentem aí algum personagem também que vocês utilizam e eu não citei e vocês acreditam que vai ter seu destaque aí no RTA. Eu quero estar sabendo também. Tem muito personagem aí que eu não tenho, eu não utilizo, então eu não posso estar opinando. Mas, basicamente, é isso. Tô bem ansioso aí. Comentem aí também se vocês estão hypados pro RTA, se você já estava praticamente desistindo aí do game, achando que o RTA nunca ia vir. Não sabemos ainda quando que vai tá chegando, mas eu acredito que talvez até meio do ano já chegue aí pra gente do global. Então, basicamente é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei e se inscreva no canal para você não perder os próximos conteúdos.